pessoal? Muito bom estar aqui. Fico feliz de rever pessoas maravilhosas que eu não vejo na Avance. A maioria aqui eu vejo na Avance. Rubão, Daiane, dou trabalho para vocês, né? Me arruma um cabo, me arruma não sei o quê. Estou sempre pedindo alguma coisa. Mas é bom demais estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Ivone me convidou, pastor Marcos, muito obrigado. E eu creio que Deus tem algo para nós nessa noite. Você crê nisso? Amém? Está chovendo lá fora, né? E a gente veio aqui para receber algo de Deus. E eu tenho algo de Deus para comunicar para as nossas vidas. E o tema da mensagem que eu dei, mas poderia ser qualquer outro nome, é Vivendo por Fé. E há um desafio para nós, cristãos, quando a gente começa a carreira de fé ou quando a gente já está há algum tempo nela. Os desafios surgem, os pensamentos vêm, a gente traz todo o conhecimento, toda a bagagem de vida e tenta aplicar às nossas vidas para melhorar a caminhada de fé. Porque a gente vai perceber aqui nos textos que eu trouxe que essa é uma obra diferenciada. No entanto, os instrumentos dessa obra são seres humanos, são pessoas. E por conta disso, há uma variação de atitudes, uma variação de sentimentos, de humor, de temperamento, de resposta aos incentivos e às instruções de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, porque a caminhada de fé é desafiadora. Ela nos desafia todos os dias. Todos os dias você tem uma opção para decidir na sua vida. Eu posso me aborrecer com o meu chefe, eu posso me aborrecer no trânsito, eu posso reclamar em casa, eu posso sair nervoso de casa. Você tem opções. Por quê? As circunstâncias, às vezes, nos oferece ou nos coloca diante de determinados momentos em que a gente precisa avaliar as nossas atitudes. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque viver por fé não é fácil. Vocês concordam? Não é fácil. Viver por fé quando está tudo bem, quando as contas estão em dia, quando você está empregado, quando está todo mundo com saúde em casa, maravilha. Você declara, você vive, você vibra. Mas quando as circunstâncias são totalmente adversas, seja em uma das áreas das nossas vidas, ou quando vem aquela fase de uma vez só, que tudo parece dar errado, tudo parece estar fora do lugar, aí é difícil falar, eu vou viver por fé. Então, sobre isso, eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão nessa noite. E eu gosto sempre de começar orando, pedindo ao Espírito Santo que tome a liderança das nossas vidas, da minha vida, para que Ele fale aquilo que Ele quer comunicar para nós. Amém? Você concorda comigo? Então ora comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por todas as pessoas que aqui estão, Pai, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles, sobre as suas famílias, guardando, livrando, dando saúde, prosperando, dando entendimento, e que haja lugar nos nossos corações para que o Teu Espírito lance a boa semente dos céus nas nossas vidas. Aqueles irmãos que estão assistindo pela internet, que não puderam vir, que o Teu Espírito também os visite e ministre na vida deles, segundo a Tua vontade e aquilo que eles têm orado para Ti. Muito obrigado por esta noite, obrigado por esta oportunidade. Toma a liderança, Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu tenho que ligar isso? Tem. Pronto. Eu vou começar com a carta de Tiago, e Tiago diz algo fantástico. Tiago 1,5, eu não sei se ali apareceu ou não, né? Tiago 1,5 diz o seguinte: se algum de vocês tem
falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e ele será concedido, o pedido de vocês. Aí ele continua no versículo seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Portanto, continua, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Com esse texto eu começo pensando com vocês que a questão de fé é um ato de relacionamento com Deus. Aliás, nosso Deus é um Deus relacional. Ele nos convida a uma relação. Mas aí alguém já pode dizer, mas espera aí, pastor, eu não vejo Deus. Mas você sente Deus, não sente? Você vê Deus quando você olha para as Escrituras Sagradas e vê Jesus. Você vê Deus quando você olha para as Escrituras Sagradas no Antigo Testamento e vê a caminhada do povo escolhido por Ele com Ele. Então você vê Deus na natureza, você vê Deus nas pessoas. Você consegue ver Deus, mas corporeamente alguém vai dizer, não, eu não consigo ver. Mas a nossa fé, ela é estimulada por esse relacionamento. Tiago começa construindo aqui falando de sabedoria, mas depois, logo depois ele muda. Se você quer pedir algo a Deus, e aí já vai o primeiro princípio dessa noite. Se você quer pedir algo a Deus, peça com fé. Porque se você não pedir com fé, você é semelhante ao vento, que é jogado, ou a onda do mar, que é jogado de um lado para o outro pelo vento. E se você duvida, não vai receber. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Então, de cara, o primeiro princípio: se você não crê, você não recebe. Simples assim. Por que eu não recebo? Por que Deus não ouve a minha oração? Primeiro aspecto precisa ser observado: será que eu estou crendo na minha oração? Será que eu estou crendo em Deus, que Ele é capaz de fazer algo na minha vida? E aí a gente logo relembra o texto de Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Então, o primeiro aspecto que eu quero ressaltar nessa noite é, para você se relacionar com Deus, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, descrita por Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, você precisa crer que Ele existe. E crendo que Ele existe, você também precisa continuar crendo que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então eu já tenho uma bênção disponível para mim agora. Se eu busco a Deus, está escrito. Se eu busco a Deus, se eu me relaciono com Ele e eu declaro, Senhor, eu creio em Ti, eu já tenho bênçãos disponíveis para a minha vida. Mas pastor, espera aí, como é que é isso? Porque às vezes eu olho para a minha vida e a minha vida não está revelando essas bênçãos de Deus. Uma boa pergunta que a gente vai resolver já já. Eu peço a sua paciência, mas olha só, a forma de me relacionar com Deus precisa ser por meio da fé em espírito. Opa, entrei em outra seara. Mais um princípio aqui. Então eu estou me relacionando com Deus. Eu preciso crer, é um hábito de fé, e é hábito, fé é hábito. Fé não pode ser algo esporádico, fé é habitualidade. Eu creio hoje, daqui a pouco eu creio, amanhã eu creio, diante das adversidades eu creio, quando está tudo bem eu continuo crendo. É um hábito do cristão. A gente precisa fazer isso circular na corrente sanguínea a ponto de, em qualquer circunstância, percebermos, eu posso crer. Mas as circunstâncias apontam para outro lado. E aí,
eu coloquei essa frase aí para pensarmos. Deus precisa de relacionamento conosco por meio da fé em espírito. Bom, eu estou me tocando aqui, eu sou carne. Mas Jesus Cristo, lá no Evangelho do João, no capítulo 14, ele vai dizer que o Espírito Santo está em quem o reconheceu, com quem o aceitou como Salvador. Você aceitou Jesus como Salvador? Então ele está em você. O Espírito está em você. No capítulo 14 do Evangelho de João, lá no versículo 16 e 17, Jesus vai dizer: o mundo não pode receber o Espírito Santo, não pode receber porque não o conhece, mas vocês, igreja do Senhor, têm o Espírito, porque vocês conhecem o Espírito de Deus. Bom, diante desse aspecto, eu já posso dizer que eu então sou corpo, carne, mas o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. Então, se o Espírito habita em mim, eu posso me relacionar em espírito. Porque o pecado cessou o acesso do homem a Deus em espírito. Porque no próximo versículo a gente vai ver, João 4:24, Deus é espírito. Mais um princípio então, quer dizer que para eu me relacionar com Deus, eu tenho que me relacionar em espírito. Mas espera aí, pastor, já pintou uma dúvida aqui. Então quer dizer que eu não tenho que fazer nada na minha vida corpórea, na minha vida humana? Claro que tem, mas a sua vida humana em Cristo Jesus é resultado do seu relacionamento em espírito. Por isso que nós andamos em santidade, não é por um ato de bondade e liberalidade nossa, é porque o Espírito de Deus habita em nós e nós trocamos relacionamento com um Deus santo e a sua presença, a sua santidade te faz santo. Era hora de você dar um aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então Deus é Espírito. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, você é livre, a gente canta, eu sou livre para amar, livre para adorar, livre para bendizer. O teu relacionamento com Deus, ele já existe, só que agora em espírito. E a sua vida em santidade é reflexo desse relacionamento. Você continua nessa forma humana, na forma humana, corpórea, no mundo físico, se relacionando com Deus em espírito, e agora você está vivendo em dois mundos. Meio Matrix isso, né? Parece meio Matrix. Mas é isso, é exatamente esse o sentimento. Você vive em dois mundos, um físico, um corpóreo, um terreno onde você olha as circunstâncias e elas apontam para algum lugar, e um espiritual, onde o teu Deus, o Deus que é espírito, tem prazer em te abençoar. E com esse entendimento a gente já pode diferenciar aqui dois mundos, ou duas dimensões, seja lá como você quiser dizer. E eu vou provar que Deus ainda é Espírito. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem de glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é Espírito. Novamente, a gente percebe que Deus é Espírito. Gente, eu acho que misturou as mensagens aqui. Que legal, hein? Misturou tudo. Me empreste meu celular, por favor. Misturou as mensagens, não sei o que aconteceu. Bom, mas eu sei a mensagem. Eu só queria passar para vocês. Não sei o que aconteceu, mas eu vou descobrir agora.
Só um minuto, por favor. Alguma coisa deu errado, gente. E eu não vou nem seguir daí, Claudinho. Esquece. Bom, então a gente sabe que Deus é espírito. E agora eu estou falando em duas dimensões. Deus é espírito, e eu olho para as circunstâncias da minha vida e percebo o seguinte: elas não estão totalmente de acordo com quem Deus diz que eu sou e com a minha vida. Por quê? Paulo aos Efésios, ele vai construir no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: olha, agora em Cristo Jesus, vocês foram colocados nas regiões celestiais. No capítulo 2 da mesma carta aos Efésios, Paulo vai dizer: e lá nessa região vocês foram abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Novamente, Jesus apontando para um reino espiritual. O próprio Jesus diz, quando alguém pergunta: você não vai dominar Roma? Você não vai assumir o seu reinado? E ele diz: o meu reino não é deste... O meu reino é celestial. E Paulo constrói muito claramente essa ideia para mostrar o seguinte: ei, cristão, você vive em dois mundos. Literalmente, segundo os textos sagrados. E espiritualmente, se a gente olhar para as nossas vidas de forma geral. Nós vivemos em dois mundos. Então, como é que eu consigo viver por fé? Se eu olho para as circunstâncias do mundo físico e elas não casam com as circunstâncias do mundo espiritual. E essa é a grande crise nossa como cristão, porque a gente acha que por muito falar, a gente vai crer. Paulo constrói isso aos Coríntios na segunda carta, dizendo: cri, por isso falei. Olha como a gente inverte essas coisas naturalmente. Não, eu vou ficar falando, eu vou ficar declarando. Primeiro creia com o coração. Primeiro se crê com o coração, depois se verbaliza para a salvação. É o contrário, mas a gente acha que por muito repetir, e o texto sagrado vai dizer: não use de vãs repetições, porque isso não vai mudar o reino celestial. Agora, o que muda o reino celestial é quando o Espírito olha para o teu coração e fala: ele está crendo, ela está crendo. Agora, o crer exige de nós duas coisas. Primeiro, eu criei no meu coração, agora eu verbalizo a minha crença. Verbalizei, agora eu vou agir em fé. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Ah, se eu tivesse voz para cantar. Então, é assim, eu vou seguir com fé. Primeiro eu creio. Então, olha um princípio aqui. Primeiro crer, depois você verbaliza e depois você anda em fé. Sai do lugar. Não declara eu creio, mas vai. Você lembra de Moisés diante do Mar Vermelho? Deus, está dormindo, Deus? Cadê você? Lá atrás, o exército de Faraó. Aqui o mar, eu não consigo atravessar com o povo. Sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, por que você está orando? Por que é que você está me incomodando? Aí palavras minhas, né? Por que é que você está orando para mim? Pega o cajado, toca o mar, haja em fé. Movimente-se em fé, declare ao mar, abra, e ele se abrirá. A grande questão é que a gente esquece desses princípios da palavra de Deus. A gente esquece que Deus falou a nosso respeito: ei, você não é mais inimigo, vocês são amigos de Deus. Ei, vocês agora são co-herdeiros com Cristo. E eu já preguei aqui falando dos herdeiros do poder de Deus. Tudo está disponível para vocês. Só que a grande questão agora é que precisamos aprender a buscar as bênçãos espirituais
no reino celestial. A grande crise humana é que a gente fica daqui querendo fazer Deus de empregado, desce aqui e me abençoa. Ele fala negativo, venha até aqui em adoração, em louvor, em gratidão, em fé, e daqui comece a declarar as vitórias que eu já dispensei para você. O hábito da fé nos impõe crer. Eu criei no coração, declarei com a minha boca, agora preciso fazer alguma coisa. Nem que seja esperar. Quer ver? Vou dar um exemplo. 2 Samuel 5, 1 Reis 17, salvo engano. Davi diante das amoreiras, lembra disso? Lá no vale, Davi ora a Deus, Deus, esses incircuncisos filisteus estão vindo perseguir o teu povo, posso ir lutar contra eles? Deus fala, vai na fé, vai com Deus, quer dizer, vai comigo. Vai, Davi, vai que eu te dei a vitória. E Davi vai. Davi vence os filisteus, mas não vence todos, porque uma parte deles foge de Davi e do seu exército. E Davi está voltando para casa. De repente, Davi é cercado pelos mesmos inimigos num vale de Refaim. Aí os guerreiros de Davi falam, Davi, esses desatentos aí voltaram, vamos lá dar espadada neles, acabar com todo mundo que a gente começou e a gente não terminou. Vamos lá, Davi, opa, parou. Vou orar a Deus. Para quê, Davi? A gente acabou de vencer esses caras. Deus, você orou, Deus mandou a gente ir lá. Para que tu vai orar de novo? Deixa de ser crentão, Davi. Seja crentinho, você não precisa ser crentão. Não precisa ser tão consagrado assim. Vamos lá, dar umas espadadas lá, cortar a cabeça de um, fazer um salseiro lá. Davi, negativo. Eu vou orar. Deixa de ser carnal. E ele vai orar. E adivinha a resposta de Deus? Não vá. Ué, eu perguntaria, Deus, mas peraí, você acabou de dizer para eu ir. Eu fui, venci. Agora você está mandando eu não ir. Os caras voltaram, eles vão matar a gente. Não vá, espere quando a copa das árvores, das amoreiras começar a mexer, você então saia à batalha, porque eu já mandei o meu exército à frente e a vitória será sua. Agora pensa na imagem. Aqui está uma árvore, o exército ali e os lutadores, o pelotão, o exército de Davi ali, os inimigos lá atrás rodeando, os inimigos se aproximando. O exército de Davi, todo mundo preparado com espada, lança, todo mundo na mão e os caras chegando. E Davi olhando para a árvore. Como assim? Davi endoideceu? Davi ficou louco? Davi creu na palavra de Deus. Davi creu no coração e Davi declarou, ninguém vai sair, vai esperar Deus dar ordem. Ele creu, verbalizou, agora ele precisa agir. O que é ação? Fazer papel de bobo, de trouxa, ficar olhando para a árvore. Davi, os caras, não me toca, eu estou ocupado, estou olhando para a árvore. Davi, você está doido, Davi? Os caras vão matar a gente, vamos reagir. Não posso, vou ficar olhando em fé. E não é que a copa das amoreiras mexeu? Mexeu, e esse foi o sinal que Davi recebeu para lutar novamente com os mesmos inimigos. Então repare, queridos, aqui é um princípio fabuloso para nós nessa noite. Nem sempre a mesma batalha é vencida da mesma forma. Às vezes a gente precisa se recolher no nosso quarto e perguntar, Deus, de novo isso, como é que eu venço esse negócio de novo? Posso fazer assim? Esse é o princípio da fé. Crer que Deus tem sempre a melhor solução para a sua vida, para a minha vida, e Ele não nos desamparará. Aleluia! Essas são
são diretrizes, são apontamentos, esses são apontamentos que nos levam a viver em fé. Porque Davi deve ter sido avacalhado lá, né? Esse cara está doido, ele é capitão lá do exército, mas está maluco, está ficando olhando para a árvore. Mas ele creu no coração, declarou que ia esperar e agiu esperando, olhando para a árvore. Às vezes Deus vai colocar uma árvore na sua vida e vai falar assim, fica aí, mas todo mundo vai me achar de bobo, vai me dizer que eu estou ficando doido. Fica aí, crie, por isso falei. Bom, resolvemos essa questão, agora vamos passar para outra parte. Eu estou falando de dois mundos, um mundo físico e um mundo espiritual. Como é pastor Marcelo dos Santos da Ressurreição? É o meu nome, não ria. Rio. Marcelo Santos da Ressurreição. Não sei onde meu pai e minha mãe estavam com a cabeça, né? Mas Marcelo Santos da Ressurreição, vocês não sabem quanto bullying eu sofri quando era jovem. Ou da sussurra, ou da ressurra, era por aí. Então, pastor Marcelo, como é que eu faço para olhar a minha vida e falar assim, a minha vida tem solução? Você está falando daí porque você não sabe o que eu vivo. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como é a minha vida. Ei, eu não preciso saber como é a sua vida. Mas eu tenho um Deus que sabe. É Ele quem precisa saber. É dele que vem a palavra de vitória para a sua vida e para a minha vida. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, ele vai falar isso. Ele vai dizer, ora, é dele, por ele, para ele, é em Cristo, é em Deus. Então, como é que eu faço, pastor? Porque eu olho para a minha vida e falo, não vai dar não. Essa doença me pegou, esse desemprego, esse problema, não vai dar. Eu olho para a vida física e falo, já era. Lembre-se, você está em Cristo. É hora de, pense numa porta ou num portal de dimensões. Você, diz a Bíblia, que você é abençoado em Cristo Jesus, onde? Nas regiões celestiais. Atravessei essa porta ou portal, estou nas regiões celestiais. Aqui eu tenho promessas e bênçãos de Deus, que lá eu talvez não tenha. Então, quando eu estou vivendo aqui, é aqui que a gente vive, mas quando as situações, as circunstâncias se apresentam extremamente difíceis, é hora de ir para a dimensão espiritual. E ir não significa que você não esteja na presença de Deus, não confunda isso, porque você está na presença de Deus em todos os lugares, você está em Cristo. Eu não estou falando disso, eu só estou falando que na hora da aflição, o teu socorro vem da outra dimensão. Não olhe para esse mundo somente. E aí alguém pode dizer, mas espera aí, então você está dizendo que aqui não é real? Aqui é real. Mas Hebreus, no capítulo 3, estava na mensagem, capítulo 3, versículo, agora não sei se é 3 ou 4. Bom, está lá em Hebreus, logo 3 ou 4, depois dei uma olhada lá. Acho que é 3. Diz assim o escritor aos Hebreus, o mundo físico foi criado por um mundo que não se vê. Opa, olha as duas dimensões dos dois mundos de novo. O escritor aos Hebreus fala isso. Renatão é aquele pastor, né, que vai conferir. Olha lá, ele está lá conferindo lá. Vê aí para mim, é 3. Então, percebam, dois mundos. Um mundo físico, um mundo real aqui que a gente toca, ele foi criado por um mundo que não se vê. Que mundo é esse? O mundo do nosso Deus, que é Espírito. Tudo foi criado por Ele. Então, o convite de Deus para viver uma vida em fé é falar, quando você aqui se deparar com circunstâncias que você fala, não tem mais jeito, lembre-se,
tem jeito, porque lá no mundo espiritual, você já recebeu todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Você já está lá, posicionado lá. E posicionado lá, você começa a declarar aqui: ei, eu sei que a realidade física dessa história é a que está aí, mas eu creio daqui, na presença do meu Deus, que uma palavra de Deus muda a sua circunstância. Mas você só consegue mudar isso se você primeiro crer em Deus. Hebreus falou isso lá no capítulo 11. É necessário, é preciso que aqueles que, entrando no portal, aqui tem um portal, entrei no portal, aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Alguém botou lá, ó. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Olha que coisa maravilhosa. Qual é o... Aí não dá para ver ali. Hebreus 11, 13. Eu misturei tudo, né? Então errei aí, foi mal, tá? Eu sabia que era Hebreus. Pronto, me saí bem, né? Hebreus 11, 13. Eu sabia que tinha um 3 também. Só não sabia se era capítulo ou versículo. Mas Hebreus 11, 3 está aí, ó. Não fui eu quem disse isso. O escritor aos Hebreus está dizendo: gente, acorda. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico que vocês tocam. Esse mundo físico que vocês vivem só existe porque esse mundo espiritual declarou a existência dele pela palavra. Então, se eu creio em Deus, se eu creio que as minhas bênçãos já estão disponíveis, eu entro por esse portal, eu pego as minhas bênçãos e declaro: Deus, eu creio que aquela circunstância, que aquela situação pode ser mudada. Lembre-se, você está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você vai declarar isso em nome de quem? De Jesus. Meu irmão, não tem como dar errado. Porque você está baseado na palavra de Deus. Você está baseado nas escrituras sagradas. Pastor, mas eu não estou vendo, eu estou declarando. Permaneça em fé. Não negocie com o desânimo, com a realidade, porque é real. A vida aqui, ela é real, não é mentira não. Está acontecendo mesmo. Mas nada que o poder de Deus não possa mudar. Nada em que uma palavra de Deus mude todas as circunstâncias. Não há nada que o teu Deus não possa fazer por você. Então o relacionamento de fé nosso precisa, eventualmente, nos direcionar para esse lugar. O grande problema, eu acho, e eu vou falar de crise minha, porque eu também tenho as minhas crises, e eu demorei a aprender isso, é que eu ficava daqui dando ordem para Deus. Deus, sai daí e vem no mundo físico e me abençoa. Deus, aí Deus, não é assim não, lê de novo. Lê outra vez e mais uma vez. Você passou 20 anos lendo e ainda não entendeu. Vem aqui, você está aqui. Eu te coloquei aqui em Cristo Jesus. Agora daqui, creia com o coração, declare em fé. E lá na vida física, comece a andar como quem já venceu, como quem já creu, como quem já recebeu. Porque o mundo espiritual vai se mover a teu favor. Aleluia! Há uma grande questão sobre algo, uma característica de Deus, vamos colocar assim. A Bíblia diz, se eu não me engano, agora eu não vou mais ousar falar eu já ia falar artigo, olha, coisa de... Sai artigo, entra versículo.
falar o artigo da lei tal, já misturada. Essa hora já começa o tico e o teco, às vezes dá um tilt. Mas o versículo eu não vou falar, mas se eu não me engano é Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que Deus traz à existência aquilo que não existe. Como é que Deus traz à existência aquilo que não existe? Você já pensou nisso? Porque Deus é amor, Deus é bom, mas como é que Ele traz à existência? Será que é você e eu sentados no sofá, esperando que algo aconteça? Será que é daqui do mundo físico que eu dou ordem ao mundo espiritual para ele fazer algo aqui de volta? Não, queridos. Não, a gente precisa estar na presença de Deus e nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, onde nós fomos abençoados com toda sorte de bem. De lá, é desse lugar que a sua vida física vai mudar. Não é daqui falando para lá, é na região celeste falando para o mundo físico. Ei, eu estou aqui, eu creio. Eu fui colocado aqui, eu nem merecia, mas eu estou aqui. E daqui eu vou começar a declarar: seja feita a vontade do Pai. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ensina o povo a fazer uma oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. E aí pode surgir uma dúvida: será que Deus quer me abençoar? Será que Deus quer me prosperar? Será que Deus quer me curar? Aí eu vou te perguntar daqui, do mundo físico: será que Deus é bom? Será que Deus é vida? Será que Deus é saúde? Será que Deus é riqueza? Será que Deus é o Deus do universo? E se você me disser que é, então Ele quer todas as bênçãos para a tua vida e para a minha vida. Não duvide de que Deus queira te abençoar. Não duvide do que Ele é capaz. Não duvide que Ele queira ver você bem. Porque às vezes a gente entra em crise: mas eu acho que não é vontade de Deus. É vontade de Deus que você seja uma bênção. É vontade de Deus que você prospere nessa terra. É vontade de Deus que você tenha saúde. Não duvide de Deus. Você pode duvidar até de você. Eu não sou tão bom assim, talvez eu não seja capaz. Você pode, o que está errado. Porque se você se lembrar de quem você é em Cristo Jesus para o Pai, Ele não te chama mais de servo, Ele te chama de filho, de filha. Você sabe o que é isso? É o prazer do Pai em estar com você à mesa, fora da mesa, saber sobre a sua vida, que você está indo bem, que você está prosperando, que você tem saúde, que você é vitorioso, que você tem abençoado vidas. Essa é a vontade do seu Pai. Pastor, mas espera aí. Posso beber essa água aqui? Obrigado. Mas espera aí, pastor. Mas a minha vida, eu estou doente, ou eu tenho um parente doente. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é Deus de mal. E deixa eu falar uma coisa aqui. Não pense que eu sou herege, por favor. Deus não controla o mal, porque Deus não tem pacto com o mal, mas Ele vence o mal. Ele venceu o mal. Quando o mal entrou na terra, Ele enviou o Filho dele para vencer. Às vezes a gente quer que Deus controle o mal. Ele não controla, Ele não tem pacto com as trevas, Ele não se aproxima das trevas. Ele dá ordem aos seus anjos: vai lá e acaba com aquilo. É isso que Ele faz. Então não peça, não fique orando ou pedindo a Deus para controlar o mal. Declare em fé: Senhor, que eu seja a luz, me dá autoridade para eu vencer o mal. É de você que Deus está falando e está esperando.
É de mim e de você. Ele não está preocupado em controlar o mal, mas ele quer ver pessoas dispostas a ter uma vida de fé e declarar para o mal: ei, mal, você pode até vir contra mim, mas eu creio num Deus que é poderoso. Você não vai me aprisionar, você não vai me parar, você não vai me calar. Eu vou seguir com fé. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Davi, em um dos seus salmos muito conhecidos, Salmo de número 23, ele diz: o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de coisa alguma, ainda que eu ande. E Davi andou por muitos vales de sombra de morte. Em uma das batalhas, ele foi tão ferido, tão gravemente ferido, que os seus soldados pensaram que ele ia morrer. Ele enfrentou 4 gigantes. E um deles quase acabou com a vida de Davi. Se nós pudéssemos ver Davi de forma corpórea, Davi, no final da sua vida, já não era um homem bonitão, jovem. Ele devia ser todo navalhado. A gente ia dar o apelido dele de navalhada. O homem só vivia em guerra. Tanto é que ele quis construir o templo do Senhor e falou assim: ó, você não, tua mão tem muito sangue derramado. Você acha que Davi era igual filme de televisão, que o cara só é mocinho, só bate, só ele ganha, só ele dá espadada, só ele faz isso, só ele faz aquilo? Davi devia ser todo lanhado de guerra, gente. Davi, por muitas e muitas vezes, deve ter ficado muito doente ou muito ferido. Só que nesses aspectos a Bíblia não contou tanta derrota, contou algumas, né? Mas essas não. Mas imagina um homem de guerra, um homem que vivia em guerra. Como é que ele era? Sem nenhuma navalhada, sem nenhum ferimento, todo sequinho. Impossível. Só que ele diz: o meu Deus é poderoso. Eu não vou pedir a Deus para controlar o mal, porque Deus não tem o menor desejo de controlar o mal. Ele vence o mal, ele pisa no mal, ele destrói o mal, ele não vai ficar controlando o mal. E ele fala: ainda que eu ande por esses lugares de maldade, eu não vou temer, porque eu não terei falta de nada, o meu Senhor está comigo. A vara dele, o cajado, vai me consolando, vai me dirigindo. Para aí não, vem para cá, sai daí. Vem para cá, aí não, você está à beira do abismo, sai daí. Mas, para entender o Salmo 23, para entender todos os textos das Escrituras Sagradas, precisamos crer. Porque o princípio de agradar a Deus é a fé. É entender que a fé é esse portal, é essa é a porta de acesso a outra dimensão, onde Deus está. E a gente viu, Deus é Espírito. Deus está aqui, Deus não está lá no sentido corpóreo. Ele está na sua manifestação de glória, na sua manifestação de autoridade, na sua manifestação de soberania. Mas Ele está aqui. E quando a gente fala: Senhor, estamos na Tua presença. Aliás, eu orei muitos anos errado, falando: Senhor, estou entrando na Tua presença. Aí um dia alguém me cutucou na oração e falou assim: você está saindo e entrando da presença de Deus? Aí eu falei: é mesmo. Senhor, entramos na Tua presença. Ué, mas você saiu? Não vi você sair. Você está 24 horas na presença de Deus. Deus não negocia você com o mal, com o pecado, com nada. Você é dele. A grande questão é a gente crer que a gente está nesse local aqui. A gente precisa viver na dimensão espiritual, como quem já venceu. Ah, mas e se eu morrer? Se Jesus não voltar, você vai morrer. Foi por isso que Jesus disse: eu venci a morte. E agora esse corpo de pecado está condenado pelo pecado.
mas vocês vão ter a vida eterna comigo. Ó, olha aqui a dimensão, olha a divisão. Esse corpo terreno está condenado pelo pecado, porque o pecado entrou. Aliás, Deus fez a terra e entregou ao homem. Quem entregou a autoridade da terra a Satanás não foi Deus, foi o homem. Então, isso aqui que era nosso puro, eterno, deixou de ser eterno por causa do pecado. E agora Deus condenou, falou, ó, na carne, esse corpo está condenado. Mas se você entrar em mim, nas regiões celestiais, e ficar em mim, em Cristo Jesus, vocês terão a vida eterna. Então, de que mundo Jesus está falando? E eu comecei a mensagem falando isso. Jesus disse, meu reino não é desse mundo, meu reino é desse mundo. Vocês estão comigo nesse mundo. Mas como é que eu vivo aqui? Viva em fé. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer que está dando errado, perceba, é hora de mudar de mundo, ficar aqui na presença. E eu tenho costumado dizer, o melhor lugar para se esconder é na presença do Pai. Debaixo das asas, debaixo da proteção. Como é que eu faço isso, pastor? Cante um louvor, ore, declare, creia com o coração, Senhor, eu creio em Ti, mas eu não estou sentindo nada. Declara, eu creio em Ti. A boca fala. Olha só. A fé vem pelo ouvir, e ouvir. Olha só como é cíclico a coisa. Você ouve, vai para onde? Vai para o teu coração. Agora a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio. É cíclico, vai rodando assim, ó, é um círculo, ele se completa. E se você entrar nesse círculo e perceber, o dia em que você não quiser abrir a sua boca, porque os dias maus são reais, e Jesus fala disso. Quando o dia mau te propuser o silêncio, eu não quero falar, eu não quero conversar com ninguém, eu não sou bom de relacionamento, comece a declarar Deus na tua vida. Deus, eu creio em Ti. Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, eu quero sentir o mover do Teu Espírito na minha vida. Senhor, eu creio em Ti, a minha vida está em Ti. E alguém vai falar, mas você tem que resolver isso aqui, porque isso daqui, ó, vai explodir. Faça igual Davi, olhe para a árvore e deixe o mover do Espírito acontecer. Porque a hora que Deus falar, meu filho, vai lá porque eu te dei a vitória. Ninguém vai parar você no mundo físico. Não há obstáculo, não há doença, não há problema, não há desengano médico que vá fazer você parar. Porque a palavra de Deus, ela vem de lá. E quem traz a palavra de Deus é você, que vem aqui e fala, ó, vai ser assim. Porque eu estou declarando, porque eu vim de lá da presença do meu Pai. Aleluia. Eu já estou terminando. Então, eu quero concluir. Ali 35 segundos é para eu terminar, é isso? 40 segundos. 41, 42. Vou terminar rápido. Eu gostei. Intimida, mas eu gostei. Vou botar isso lá em Jacarepaguá. Para controlar uns... Deu uma intimidada. Estou de olho em você. Mas, ó, para a gente concluir. Vários princípios foram colocados aqui. Eu creio que o Espírito está ministrando na sua vida. Para você entender, não é para ficar parado. Não é para você não crer. Eu creio, mas eu... Não, creia. Creia no coração, declare com a sua boca e haja, se movimente em fé. Quando tudo estiver ruim, o que eu faço, pastor? Entra pelo portal da fé e declare daqui, das regiões celestiais. Comece a declarar assim, Senhor, eu estou na Tua presença. Senhor, eu estou em Cristo Jesus. Senhor, eu vou começar a declarar a minha vitória no mundo físico. Porque Deus traz à existência nesse mundo aquilo que não existe. Só depende de você crer. Não faça como o povo hebreu,
que não entrou na terra prometida porque não creu. E aí está em Hebreus 3. Agora acertei. Confere lá, Marcão, Renato. Hebreus 3, o último versículo. Hebreus capítulo 3, último versículo. Eu acho que é isso. Eu acho. Está lá? Aqui. Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Deus não tem crise porque você às vezes é mal criado, porque você às vezes é marrento, eu e você somos marrentos. Já viu o crente marrento? Depois eu te mostro alguns, não, estou brincando. Crente marrento, isso aí eu não preciso, isso aí eu não quero, isso aí eu não sei. Ó, Josué e Caleb. Gente, a terra tem gigante, mas Deus disse que é capaz de nos dar aquilo. Ele disse que ia me dar. Eu creio no que ele falou. Não, mas 10 disseram que não, 2 disseram que sim. Sabe quantos entraram daquela geração na terra prometida? Os 2 que creram. Então, igreja, creia, porque Deus vai te levar à terra prometida. Deus abençoe a sua vida.